Olá, estudantes, tudo bem? Sou eu aqui novamente, a professora Rebeca Linhares. Hoje a gente vai ver no curso técnico em desenvolvimento de sistemas a disciplina de edição e processamento de imagens. E nessa primeira competência, a gente vai conhecer os principais formatos de armazenamento de imagens para a web. A gente vai ver 3 tópicos bem interessantes. No primeiro, a gente vai conhecer sobre a compressão de imagens. No segundo, a gente vai conhecer os formatos de imagens. E no terceiro e último, a gente vai ver os sistemas de cor. Bom, em relação à compressão de imagens, a gente sabe que imagens com uma grande demanda de tamanho, digamos assim, elas têm um tempo maior para carregar em um site. Isso pode se tornar algo complicado ou até um problema. Afinal, qualquer usuário que entra em um site, ele quer um tempo de resposta rápido. Então, você tem uma imagem muito grande, isso significa que ela é o quê? Ela tem uma grande quantidade, de dados. Ela vai ter o quê? Uma grande demora. E isso vai ser chato. Pode ficar até ao ponto de ser inacessível, dependendo da largura de banda de quem está acessando aquele site. Então, isso não é bom. Para esse problema e vários outros semelhantes a esse, existe a compressão de imagens. A gente tem hoje, e vai estudar hoje, 2 tipos de compressão de imagens. Vocês veem aí na tela. O primeiro tipo de compressão, que é o tipo de compressão que tem perda de dados, ou chamado loss. Esse tipo de compressão com perda de dados, como ele está dizendo, o que é que acontece? Acontece o seguinte, quando há a compressão, ou seja, quando a gente pega aquela imagem e faz a compressão, há uma perda de dados. E esses dados que são perdidos, eles não vão ser recuperados. Porém, esses dados que foram perdidos não vão alterar a imagem de acordo com aquilo que vai ser solicitado para o fim dele. Um exemplo, como há uma perda de dados nesse tipo, o mais conhecido, o exemplo que a gente conhece desse para o loss, que é com a perda de dados, é qual? O JPG ou JPEG. Isso significa que a gente tem uma imagem com a quantidade de dados necessárias para aquilo que a gente vai ter naquele momento. Por exemplo, a gente precisa ver imagens no WhatsApp, não é verdade? Então, assim, se eu for pegar uma imagem que não for JPEG, como será que vai ficar o meu celular? No instante, eu vou ter o quê? O meu celular vai estar cheio de dados. Então, a gente já tem esse problema hoje com os dados no celular. Quem já aqui não passou horas deletando, excluindo, seja um app, seja uma imagem, ou um áudio, ou seja lá o que for, um vídeo, porque a memória do celular está cheia. Então, o que acontece? O WhatsApp, por padrão, qualquer imagem que é enviada para ele, ela é transformada em JPEG. Por quê? Porque você vai conseguir visualizar o que você necessita dentro de uma compressão onde há perdas, porém, para você, ao seu olho nu, a perda ela vai ser satisfatória. Na verdade, se a gente não tivesse aqui aprendendo sobre compressões de imagem e você não soubesse que o JPEG ele tem uma compressão do tipo loss, você nem ia perceber que há uma perda, né? Porque o importante é você ver aquela imagem, que é uma fotografia de uma pessoa, ou seja lá o que for. Além desse tipo de compressão de imagem com perdas de dados, a gente tem um sem perdas de dados, que é o chamado lossless. Em que, por exemplo, a gente tem o GIF e o PNG. Então, se eu tenho o formato JPEG, que ele é pequeno em termos de quantidade de dados,
quando a gente pensa no GIF ou no PNG, a quantidade de dados ela vai ser maior. Por quê? Porque nesse tipo de imagem, o foco é outro. O foco, por exemplo, é um site com fotografias, como um site da National Geographic de fotografia, um site da BBC de fotografia e dentre outros. Então, assim, é necessário que tudo que eu necessito em relação àquela imagem esteja ali. Então, é necessário que não haja perda. Ao contrário, né, que a gente tenha a garantia que nada vai ser comprimido dentro dele. Ah, mas há uma compressão. Ah, sim, mas aquilo que é comprimido ele não vai alterar em nada a integridade da imagem. E assim a gente conheceu os dois tipos de compressão, né? O compressão com perda de dados e a compressão, né, sem perda de dados. Como eu acabei de dizer, com perda de dados, o exemplo mais conhecido é o formato de imagem JPEG. E sem perda de dados é o GIF, né, e o PNG, por N motivos. Por exemplo, o PNG ele trabalha com transparências, não é verdade? Bom, após a gente conhecer um pouco sobre compressão de imagens, a gente já acabou começando a falar sobre os formatos, não é isso? E aí é que a gente entra nos formatos de imagem. E ele diz: os formatos de arquivo de imagem são meios padronizados de organizar e armazenar imagens digitais. Afinal, esses formatos que a gente acaba de ver um exemplo são formatos digitais. E a gente vai iniciar falando sobre o formato JPG ou JPEG. Então, o que acontece? Ele é um formato de arquivo de computador para armazenar o quê? Figura ou imagem de fotografia, que foi assim que ele foi criado, né? E como a gente acabou de dar o exemplo, né? Quando a gente está no WhatsApp, o que acontece? Aquela imagem ela já foi convertida em JPG, independente da origem dela. E você consegue ver tranquilamente aquilo que você precisa, que muitas vezes é uma fotografia. E o que acontece? A gente também já acabou de ver, o JPEG ele tem o quê? Uma compressão do tipo lossy, né? Mas a gente, para conhecer e diferenciar muito em relação aos outros tipos, a gente vai também entender as vantagens e as desvantagens. Vamos começar com as vantagens. As imagens em JPEG são bem menores, como a gente falou, não é isso? Portanto, elas consomem o quê? Menos espaço de armazenamento. Então, lembra do início que eu falei sobre imagens grandes, né? E o tempo de carregamento, que também era grande, que isso poderia deixar, né, o site lento, o site inoperante. Então, o JPEG, ele seria o quê? Ideal para esse tipo, porque as imagens são o quê? Bem menores. Então, ela também acontece o quê? Se ela é menor, ela tem menos espaço de armazenamento e isso significa que ela vai carregar mais rápido. Bom, a maioria dos dispositivos e dos softwares modernos suportam esse tipo de imagem, tornando o formato extremamente compatível e prático. Isso significa que ele é compatível, como a gente acabou de falar, você acessa ele no smartphone, você acessa ele no tablet, no computador, enfim. Por ele ter um tamanho menor também, ele vai fazer o quê? Com que a gente tenha uns backups que sejam mais rápidos e, óbvio, eficientes. Falando agora sobre as desvantagens. Sim, né, toda a compressão ela é feita através de um algoritmo de compressão. Então, o algoritmo de compressão de imagem com perda significa que você perderá alguns dados de imagens. E se você vai perder isso, isso significa que você não vai recuperar, né? Como ele diz assim, olha, você perderá detalhes da foto, como cores, contraste, entre outros. Mas deixando claro, se isso for necessário. Por exemplo, como a gente, como o usuário final e usuário comum, será que essa questão de cores e contrastes, que muitas vezes não são vistos a olho nu por nós, faz alguma diferença? Daí você começa a perceber que a gente tem que ponderar em qual momento e para que vai ser importante, né?
Se eu estou passando algo pelo WhatsApp, não há problema nenhum. Mas se eu tenho um site de fotografia, por exemplo, como o da National Geographic, toda a qualidade é necessária. Não é isso? Bom, para a próxima, né? O formato de imagem JPEG é limitado a 8 bits, o que coloca uma forte limitação de 16,8 milhões de cores possíveis, né? Bom, eu acredito que ninguém consegue ver isso tudo, mas é importante vocês saberem, porque a gente está conhecendo cada formato para saber onde e quando utilizar cada um. Bom, voltando ali. Isso significa que todas as outras cores que sua câmera é capaz de gravar e reproduzir são basicamente descartadas quando a imagem é feita em um JPEG. Vamos para o próximo. A imagem JPEG contém muito menos dados, a gente já sabe disso, o que limita significativamente sua faixa dinâmica e potencial de recuperação, que é o que a gente falou antes. Ele realmente, a gente vai ter uma perda de dados e você não vai poder recuperar isso. Como ele diz ali, olha, isso significa que se você errou na exposição da sua foto, deixou ela super exposta ou subexposta, será muito difícil, se não impossível, recuperar esses detalhes, já que já houve a perda. Bom, agora a gente vai conhecer sobre o formato GIF. Bom, o formato GIF, ele é um formato muito conhecido hoje também para quem utiliza apps no celular, né? Junto com o emoji, o GIF, que é aquelas imagens em ação, é muito utilizada por nós por N motivos, principalmente para se expressar. Bom, voltando ali, o GIF é um formato de arquivo de computador para armazenar imagens e foi criado, né, por essa empresa que você está vendo em maio de 1987. Ele pode ser utilizado tanto para imagens estáticas quanto para imagens animadas, isso mesmo. Aquilo ali não é um vídeo, é uma imagem animada. Então, todo o formato GIF que a gente vê, ele é uma formagem, ele é uma imagem animada, né? E a última coisa é, qual é o tipo de compressão do GIF, que a gente também viu quando estava entendendo, e compreendendo e conhecendo sobre compressão de imagem, é do tipo lossless, ou seja, sem perda de dados. E agora também, assim como aconteceu com o JPEG, a gente vai conhecer as vantagens e as desvantagens, para que a gente possa saber onde e quando utilizar cada um. Ou, vamos lá, o GIF, né? Qual é a vantagem do GIF? Ele é o melhor formato para imagens em movimento. Então, assim, se eu quero trabalhar com algo que traz um movimento, inclusive dessas que a gente está trazendo aqui, ela é a única que trabalha com imagens em movimento. E o algoritmo que ela utiliza permite o download das imagens em aparelhos antigos e conexões lentas. Olha, isso aí também é muito bom. Um algoritmo que já trabalha com esse problema. Vamos para as desvantagens agora. O formato guarda as imagens em resolução máxima de 256 cores e 8 bits, o que limita a variação de tonalidade para imagens complexas. Né? É aquele GIF que a gente olha assim, ele parece meio destruído, tem a ver com isso aí mesmo, né? Só tem suporte para um máximo de 256 cores suficiente para gráficos, mas insuficiente para quê? Para vídeos e fotografias, não é verdade? E por último ele diz, olha, podem apresentar cores que são pouco fiéis em imagens granuladas, mas como o nosso foco, quando a gente manda, por exemplo, um GIF pelo WhatsApp, é realmente a gente se expressar de alguma forma, a gente não está preocupado com isso, né? Mas é bom a gente compreender o quanto é importante do que a gente está levando esse tipo de formato. Então, se eu vou trabalhar com esse formato, eu já tenho que me lembrar que ele é, em relação a cores, ele é pouco fiel e ainda pode apresentar uma imagem granulada. Ok? Bom, vamos para o próximo formato.
E aí a gente vem para o último formato que a gente vai ver, que é o formato PNG, que é o único formato desses que eu trouxe para vocês que trabalha com transparências, que é algo que a gente vai ver no futuro, com calma. Então, ele já começa dizendo, olha, é um formato de arquivo de computador para armazenar imagem digital, assim como todos os outros, tá bom? É um formato, o formato PNG, ele foi desenvolvido pela primeira vez em outubro de 1996 pela W3C. E ele hoje, depois, foi atualizado em seguida em 2003. O PNG, geralmente, ele é usado pelas pessoas que são web designers, para fornecer um plano de fundo transparente e ou uma imagem semi-transparente, que foi o que a gente estava falando no começo. E, além de tudo, qual é a compressão que ele utiliza, que a gente também falou no começo, quando estava falando sobre compressões, é a sem perdas, é a lossless. E aí a gente também, para poder compreender como utilizar esse formato, assim como todos os outros, a gente vai compreender e ver as vantagens e as desvantagens. Bom, qual é a vantagem do formato PNG? Ele tem uma compactação sem perdas, tanto sobre o aspecto da cor quanto da qualidade. Então, isso é excelente. Ele é ideal para quem precisa compartilhar o mesmo arquivo para inúmeras pessoas. Aí eu coloquei um exemplo ali, uma logo. Então, assim, eu preciso compartilhar essa imagem para muitas pessoas. Então, isso vai ser interessante ser feito com PNG, porque eu quero preservar a qualidade da imagem, como a gente viu ali, que é uma logo. A única alternativa que permite a visualização de transparência na imagem, da imagem. Vamos agora para as desvantagens. O tamanho do arquivo ele é maior que o JPG, então já sabe, lembra disso, né? De todos os três que a gente apresentou, já percebeu que o JPEG ou o JPG é o menor. Ele pode causar lentidão de carregamento de imagem, que foi o problema que a gente estava falando no começo. Então, a gente tem que pensar com bastante calma quando vai usar cada um dos três, principalmente o PNG. Qual vai ser o foco para eu estar utilizando essa imagem, né? Eu sei que eu tenho um arquivo maior, com uma qualidade boa, mas assim, isso vai ser necessário para que eu estou construindo, é algo que eu tenho que pensar. E ele não tem suporte ao XIF nativo, que isso tem a ver justamente com quem trabalha com alguns tipos de imagens, com com qualidade, dentre outras coisas. E falando agora, por último, por sistemas de cor. Existem duas formas de se lidar com a cor. Desta forma, foram elaborados dois sistemas. Bom, eu vou deixar logo assim bem claro, antes de eu ler um pouquinho sobre cada uma delas. Quando eu estou preocupada em algo que é de forma digital, eu vou estar trabalhando com o RGB. Mas se eu estou preocupada com imprimir algo, eu vou trabalhar com CMYK. Vamos voltando agora para a lei. Primeiro, tem um sistema para cores oriundas de corpos que emitiam luz. E esse sistema é o RGB. O segundo, um sistema para corpos opacos que refletiam a luz, que é o sistema CMYK. Vamos agora conhecer com calma cada um deles. No primeiro, o sistema RGB. Então, o RGB também é conhecido como sistema de cor-luz e trabalha por adição, ou seja, se somarmos as três cores básicas, que é o vermelho, o verde e o azul, nas proporções corretas, a gente vai obter a cor branca. Então, o sistema de RGB é uma soma das seguintes cores que eu acabei de falar para vocês. E aí a gente vai ver o ciclo cromático, que a gente também pode ver com bastante calma no seu e-book, que eu explico e esmiuço isso com bastante calma. E ali a gente tem o ciclo cromático, ciclo cromático, com as três cores, e ali a gente vai vendo a soma delas até que a gente tenha no meio a cor branca, não é verdade? E ali a gente vai ver um pouquinho como funciona isso, né? As cores no sistema RGB seguem essas proporções que a gente acabou de ver. Desde o 100% com o branco,
para o 0% com o preto. E aí vocês podem ler com bastante calma, com bastante carinho sobre isso no e-book, tá bom? No próximo, o sistema CMYINC. Ao contrário do outro, né, o CMYINC ele é conhecido como sistema de cor-pigmento e trabalha por subtração, ou seja, se somarmos as 3 cores nas proporções corretas, obtemos preto, né, desde que se use os pigmentos apropriados e de boa qualidade. E quais são essas 3 cores? É o ciano, o magenta e o amarelo. Já percebeu que são as cores diferentes do RGB, porque ele funciona de uma forma diferente. Então, o sistema de cor justamente ele vai trabalhar com uma subtração e pelo que você viu, ao contrário do outro, no meio dele a gente tem o preto. E obviamente, quando a gente vê o sistema CMYINC, a gente olha a proporção dele, ao contrário do outro, em 100% a gente tem o preto e em 0% a gente tem o branco, né? Justamente que é isso que a gente tem que lembrar. Se eu estou trabalhando com CMYINC, significa que eu estou me lembrando que aquilo ali vai ser impresso num papel. E o papel, por padrão que a gente utiliza, qual é a cor? É branco, não é verdade? Então, a gente sempre tem que estar focado nisso. Se eu estou preocupado com impressão de algo, eu vou estar focado no sistema de cor CMYINC. Mas não, eu estou trabalhando com digital. Estou trabalhando com imagem digital, com fotografia digital, né? Com essa parte de cinema, com TV, dentre outros. Aí eu já sei que o sistema é outro, que eu vou trabalhar com o RGB. E assim a gente finaliza a nossa videoaula. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham acompanhado comigo de uma forma clara, leve e objetiva. Mas você pode dizer assim, poxa, Rebeca, eu ainda estou com dúvida, professora. Bom, vocês sabem qual é o nosso ponto de encontro. É só falar comigo através do fórum de dúvidas e postar a sua dúvida lá, porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de outros. E é dessa forma que a gente vai construindo unidos as informações e ajudando a si e aos outros. Então, sou muito grata por vocês terem estado comigo aqui nessa videoaula da competência 1. Gratidão e até a próxima.